diz o seguinte: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos ler todos juntos? Em uma só voz? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que o Senhor aplique essa palavra bendita em nosso coração. Amém? Amém. Meus irmãos, esse texto é um dos textos, para mim, muito bonito. É um texto que fala da assistência. É um texto que fala do serviço. E se essa mensagem tivesse um título, eu a chamaria de Chamados para Servir. O Senhor de fato nos chamou para servir com a sua própria vida. E é notório que esse texto, em toda a Bíblia, ela mostra para mim e para você que Jesus é sim o maior exemplo de serviço disparado. A Bíblia nos mostra isso, que Jesus ainda é, ele foi, ainda é e continuará sendo o maior exemplo de serviço de toda a humanidade. Por que isso? Porque o próprio texto em Marcos capítulo 10, deste evangelho, dos evangelhos sinóticos, o livro de Marcos, ele é logo direto. Marcos não é muito detalhista como Lucas, nem como Mateus. Lucas ainda é mais, se aprofunda mais, pelo fato de Lucas ser um estudioso, ser um médico. Mateus, ele era também, ele coloca também muitas coisas, mas quando você pega os evangelhos, você percebe que a riqueza do detalhe está com Lucas, mas Marcos, ele narra o fato de uma forma direta. E esse texto, para mim, ele se encaixa melhor nesse livro de Marcos. E Marcos, dizendo neste versículo, ele me mostra que Jesus é o maior exemplo de serviço da humanidade, porque ele não veio para servir, ou ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir, e servir com sua própria vida. E ele mostra que esse é o propósito do Senhor aqui nessa terra: servir. Amém? Amém. O propósito do Senhor aqui, de fato, foi servir. Servir com a sua vida, servir com a sua oração, servir com o seu ensinamento, servir com a manifestação do milagre, a operação dos milagres, as curas, servir com a ressurreição de Lázaro, da filha de Jairo, servir com a sua própria vida, entregando a sua vida como exemplo para eu e para você, diante desta humanidade tão corrompida e corrupta. Jesus, ele pagou um preço, alto, pelas nossas vidas, pela remissão dos nossos pecados, e o seu exemplo, servindo aos outros, nos mostra a humildade de Jesus e a sua dedicação. Se tinha uma coisa que Jesus tinha, era dedicação. Jesus era humilde, entrava, falava com todas as pessoas, com qualquer pessoa, não importa a sua condição, não importa o seu momento, mas Jesus, ele era humilde. Jesus podia, e ele tinha propriedade para isso, porque ele tinha conhecimento disso, de viver no clero, de viver no meio da alta sociedade, mas Jesus não preferiu estar naquele meio. Ele viveu também entre esses, mas também entre os menos favorecidos, porque Jesus, ele era uma pessoa humilde, e ele servia a todas as classes. Às vezes a gente fica criando esse tipo de política, criando esse tipo de guerra. Os menos favorecidos briga
briga com aqueles que têm mais condição, aqueles que têm mais condição têm briga com os menos favorecidos. Não, e porque quer tirar de mim e os pequenos, eu quero ganhar também, e fica sempre nessa política, nessa briga, que não vai para lugar nenhum. E Jesus veio para servir aqueles que estão em cima, aqueles que estão embaixo, perante a sociedade, servindo com humildade e dedicação. E a própria vida de Jesus, presta atenção nisso que eu vou te dizer, é um chamado para mim e para você ao serviço. Quando eu venho à igreja e eu percebo e que eu preciso servir, o meu maior exemplo é Jesus. Quando eu venho à igreja, mesmo cansado, com perna doendo, cabeça doendo, costas doendo, mesmo sabendo que ontem eu estava aqui, mesmo sabendo que amanhã eu vou ter que estar em outro lugar, mesmo sabendo que amanhã estarei aqui novamente, quando eu venho e faço tudo isso, meu maior exemplo é Cristo. Amém. Porque se Cristo estivesse aqui, Ele faria muito mais por mim. Faria muito mais pela minha família, faria muito mais por essa igreja. Eu não tenho dúvida disso, que o Senhor é o nosso maior exemplo e é o nosso maior chamado a servir. Se você veio à igreja hoje, certamente eu não tenho dúvida que você não veio por causa do pastor Amos, porque eu sou falho. Você pode não gostar de mim, ou você pode não gostar de uma coisa que eu fiz, ou de uma coisa que eu falei, mas se você veio à igreja hoje, eu tenho certeza que você veio porque Deus está nesse lugar. Amém. E o serviço é uma missão para a igreja e uma missão para todo cristão. Você já parou para pensar nisso? O serviço é uma missão para a igreja e uma missão para todo cristão. Ou seja, o crente, ele precisa servir, porque aquele que tem características precisam ser apresentadas. E a palavra cristão quer dizer pequeno Cristo. Você sabia disso? Então, querendo ou não, nós somos pequenos cristos que precisa seguir o exemplo do grande Cristo. E o exemplo do grande Cristo era o serviço. Então, quando eu digo que eu sou um cristão, uma das minhas características é o quê? Servir. É por isso que Satanás faz com que os crentes fiquem parados, para não fazer nada na igreja. Você faz o que na igreja? Nada, só vou lá para adorar. Você tem que servir, sem reclamar. Se tem algo para você fazer na igreja, você tem que servir, você tem que fazer. Se Deus te deu um talento, te chamou, você tem que fazer, você tem que servir, porque você é um cristão, e fazer de bom grado, porque Cristo fez e faz tudo isso por você. Amém. Você tem que servir aos outros, não é uma escolha opcional para mim e para você, mas é uma missão. Preste atenção. Não é uma escolha. Se eu sou cristão, eu não posso escolher servir ou não servir. É uma opção, não é uma opção, mas é sim uma missão dada por Cristo. Você servir. Você não pode estar na igreja sem fazer nada. Você precisa servir. Ah, pastor, eu sirvo indo para a viagem missionária. Amém. Né? A viagem missionária lá dormindo no meio da muriçoca, comer mamão verde, tomar banho frio, gelado nas costas, não tem nem água direito para tomar banho e tal. É um serviço. Eu sirvo na igreja, ajudando as crianças. Eu sirvo na igreja, na portaria. Eu sirvo na igreja, limpando. Eu sirvo na igreja, cantando. Eu sirvo na igreja, ensinando. Eu sirvo na igreja, tocando. Eu sirvo na igreja, pregando, dirigindo o culto. Nós recebemos a missão dada por Cristo de servir. Eu sirvo na igreja, fazendo libras, ainda que aqui não tenha nenhum surdo, ainda.
mas eu já sirvo, porque quando eles chegarem, a igreja já está preparada. Amém? Amém. Mas eu já sirvo. A fé é aquilo que a gente não pode ver, mas que a gente espera. Então a gente já está preparado para receber esse tipo de pessoa aqui na nossa igreja. A igreja já entende sobre esses passos que é necessário. Então nós somos chamados a servir. Nós não somos chamados a reclamar. Não somos chamados a querer desistir. Nós não somos chamados a não fazer nada. Nós não somos chamados a deixar de lado aquilo que o Senhor já colocou nas nossas mãos. Cada cristão é chamado para servir na casa do Senhor. Às vezes o Senhor te chama para algo, você quer desistir daquilo que o Senhor te chamou e te abençoou tanto. Ou então quando você faz, não faz de bom grado, você faz por fazer, você faz porque você tem que ir. Mas não foi para isso que o Senhor te chamou, Ele te deu uma missão. E a missão é servir. Amém. Ainda que você fale coisas para as pessoas. Essa semana eu recebi um vídeo de um pastor falando algo extremamente importante, o quanto é difícil ser pastor. E ele disse que se ele fosse espírita e acreditasse na reencarnação, ele não voltaria para ser pastor. Ele disse isso. Que se ele fosse espírita e acreditasse na reencarnação, ele não voltaria. Não grava isso não, velho. Ele não voltaria. Está gravando aí. Ele não voltaria para ser pastor. Mas, por que ele fala isso? E ele explica no vídeo. Ele diz que pastor é difícil porque pastor tenta orientar as pessoas a fazer aquilo que é certo. E as pessoas que são donas do problema não querem. Ou seja, o problema não é do pastor, o problema é da pessoa. E o pastor quer ajudar aquela pessoa a resolver o problema que é dela. E o pastor orienta ela a como resolver aquele problema. E a pessoa diz: eu não quero. Eu quero fazer isso aqui. Por quê? Porque eu quero. Mas isso aqui vai te levar a isso. Mas eu quero. Mas eu já passei por isso. Eu já vi situações que isso vai te levar a isso. Mas eu quero ver também. Eu quero passar. Não é fácil. É difícil. E eu entendi a colocação dele falando sobre isso. Mas é o chamado para servir. E quando você é chamado, você supera tudo isso. De querer cuidar de alguém que não quer ser cuidado. Que nem ele mesmo, nem ela mesmo quer cuidar dela. Mas tem você para querer cuidar, para orientar. É o chamado. E nós somos chamados para servir. E quando você é chamado para servir, é uma vida de dedicação, de ouvir, de sofrer, de chorar, mas de ter a certeza de que está cumprindo uma missão que o Senhor nos chamou. Amém? Amém. Então, servir a Deus deve ser como uma missão. Qual é a sua missão aqui na igreja? Onde você tem servido aqui na igreja? Você está encarando isso como uma missão? Onde você está servindo? Se você não está servindo em lugar nenhum, você tem uma missão agora de achar um lugar para você servir a Deus. E se você está servindo, você está encarando como uma missão, foi o Senhor que te deu essa missão, foi o Senhor que te chamou para essa missão, foi o Senhor que estabeleceu, se conectou com você com essa missão. E você está cumprindo essa missão de bom grado, está levantando a bandeira dessa missão que o Senhor te chamou, te concedeu um talento, um dom. Segundo, o serviço do cristão deve ser com amor e sacrifício. O verdadeiro serviço exige de mim e de você sacrifício. Não tem vida fácil. Quando você serve, não tem vida fácil. Eu estou cansado, não vou assim mesmo. Eu estou chovendo, eu vou assim mesmo. Porque quando a
gente está trabalhando numa empresa, numa grande multinacional, quando nós estamos trabalhando, servindo, estamos lá, nós vamos chovendo, nós vamos fazendo sol, nós vamos cair em trovoada, nós vamos com greve. Não tem greve de ônibus, a gente pega uma carona, chama Uber, vai para ali. Por quê? Porque a gente quer a recompensa. Não, vai cortar meu dinheiro? Não pode cortar. E a dívida que eu fiz? E as coisas para eu pagar? Então não pode cortar. Então eu pego moto Uber, eu me sacrifico. Eu pego moto Uber. Eu não gosto de moto Uber, eu nunca peguei. Eu pego moto Uber. Eu acho que a moto Uber nem me aguenta. Eu pego moto Uber. Eu vou nada com os motos Uber, viu, gente? Eu não estou aqui dizendo para você não pegar moto Uber. Estou dizendo que eu não pego. Porque eu tenho medo de a moto, eu e o moto Uber se desentender na estrada e a moto acabasse tentando eu ir. Então eu prefiro não passar por isso. Então é melhor eu não pegar. Mas não tenho nada contra a moto Uber. Quem quer ser seu moto Uber, que seja. É o meio, é uma porta que Deus está abrindo para você trabalhar. Mas o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro serviço exige sacrifício. Não é como você quer, não é quando você quer. Você acha que dia de domingo de manhã, na EBD, você acha que tem dia que a gente quer ficar na cama deitadinho, chovendo? Você acha que todo dia que eu saio 5 horas da manhã é porque você acha que nenhum dia eu quero ficar em casa coçando a cabeça, jogando videogame com o menino, lendo um livro? Você acha que não? Você acha que tem dias que o pastor diz assim, eu não quero ir para a igreja hoje, não? Porque eu já sei. Vou encontrar lá a irmã Adriana, vou encontrar a irmã Adelso, irmã Darné, irmã, já sei as belezas que estão aqui na nossa igreja. Vou encontrar Luan, vou encontrar Kaique, Caio, eu já sei as pessoas daqui. Mas, meus irmãos, serviço exige sacrifício. Sacrifício requer de nós atitudes. E a vida de Jesus nos mostra isso, porque o próprio Jesus se entregou completamente pela salvação, minha e sua, e também nós somos chamados. Você acha que Jesus ele estava alegre quando ele estava indo para o matador? Você já parou para pensar isso? Quando você pensa ele na condição de Deus, ele estava cumprindo aquilo que ele foi ali para fazer. Mas ele na condição humana, quem você já viu indo para morrer, sorrindo, dando risada? Você já assistiu aqueles filmes americanos que tem a cadeira elétrica, a pena de morte? Só os malucos, as pessoas são doentes mentais que já vai ali, vou morrer agora, dando risada. É doente mental, tem algum problema sério. Mas quem cometeu um crime, mesmo arrependido, sabe que vai chegar e condenado, vai sentar numa cadeira elétrica, vai tomar uma injeção letal. Mesmo arrependido, ele vai para aquele lugar, vai triste, para morrer triste, porque ninguém vai para morrer alegre, sorrindo, dando risada. Ninguém vai. E Jesus também não foi. Jesus foi sofrendo, foi chorando, foi apanhando e foi dizendo, Senhor, afasta de mim esse cálice, está doendo. Ele foi no sacrifício e ele se entregou completamente pelo sacrifício. E às vezes a gente não quer entregar. Nós estamos chegando ao final do ano e esse ano é ano de eleição da igreja para as atividades do próximo biênio. E às vezes eu vou largar tudo, vou desistir de tudo, vou jogar tudo para cima, não quero saber mais de nada, vou jogar para lá, vou jogar para cá, vou jogar para fora, vou fazer, não dá, porque eu sofri muito. Mas a vida de Jesus nos mostra
chama é para servir com sacrifício. É servir com sacrifício. Porque se fosse fácil, meu irmão, mas não é fácil. Vai ter pessoas que vão discordar de você, vai ter pessoas que não vão gostar da sua posição, vai ter pessoas que vão, porque trabalhar e viver e conviver com seres humanos é assim. Vai ter pessoas que você está dizendo, eu estou enxergando isso em você, só ela que não está vendo, só ele que não está vendo. E ele age e ela acha que está certo. Mas você está vendo. Serviço é sacrifício. E somos chamados a nos sacrificar em favor do próximo, da obra de Deus. Mas tem gente que não quer se sacrificar, não. Não venho não, porque hoje é jogo, eu vou assistir o Bahia, eu vou assistir o Vitória. Não vou não. Ainda que o meu coração queira ficar em casa para assistir, mas o meu sacrifício tem que ser maior. Amém. Em negar as minhas próprias vontades, os meus próprios desejos, os meus próprios interesses, por amor a Cristo. Eu não vou não, porque eu vou servir e adorar a esse Deus. Ainda que Satanás não vá para a igreja, não, eu falo assim, eu vou, porque eu vou servir a esse Deus Todo-Poderoso. Porque eu fui chamado para servir a Ele, mesmo que seja com sacrifício. E por último, eu quero encerrar esta palavra dessa noite dizendo que o Senhor te chamou para o serviço com a responsabilidade de imitá-lo. Diga comigo, eu preciso imitar a Cristo. Eu preciso imitar a Cristo. Você já parou para perceber na profundidade dessa palavra que você está dizendo agora? Eu preciso imitar a Cristo. E se eu preciso imitar a Cristo, é simples essa equação. Para eu ser como Cristo, eu preciso viver para servir, assim como Jesus viveu para servir. Se eu sou chamado para imitar a Cristo, eu preciso viver para servir, assim como Ele fez. Sem buscar o reconhecimento, nem status, nem interesse de ninguém. Porque às vezes a gente está na igreja, a gente quer o reconhecimento das pessoas. Você está fazendo um bom trabalho, que bênção. Nós somos seres humanos, às vezes nós pensamos aqui, mas não adianta a gente ter a aprovação dos homens e a reprovação de Deus. Não adianta eu ter a aprovação dos meus colegas e a reprovação de Deus. Não adianta eu ter a aprovação da minha família e a reprovação de Deus. Não adianta eu mesmo ter a minha própria aprovação, mas a reprovação de Deus. Não adianta nada. Porque nós somos chamados para imitar. Você foi criado para o louvor da glória de Deus. Amém. Imitando a Cristo a todo momento. Se Cristo perdoava, você tem que perdoar. Se Cristo amava, você tem que perdoar. Você tem que amar. Se Cristo se sacrificava, você tem que se sacrificar. Se Cristo dizia não a Ele mesmo, você tem que dizer não a você mesmo. Eu e você, nós fomos chamados. E a minha pergunta para a gente ir embora é simples. Você tem respondido a esse chamado? Você tem respondido a esse chamado? Você tem respondido a esse chamado que o Senhor te fez para servir? Porque quando alguém me chama, se alguém chegar na sua porta, bater na sua porta, essa pessoa que bate quer ouvir uma resposta. Oi, eu estou aqui. Quando toca a companhia,
Ela espera alguém dizer e abrir a porta para você. Quando alguém te chama, você quer ser atendido. Quando alguém liga para seu celular, ele quer falar com você e quer que você atenda para responder. Sabe por quê? Porque é um chamado. Seu celular está chamando. Alguém está batendo na sua porta, está te chamando. O Mercado Livre já chega gritando na sua rua: fulano! Já viu isso agora? Já chega gritando. Porque quer que você, quer receber, quer passar para você aquilo que é para você. E às vezes você responde: não, eu estou aqui. Recebe lá o Mercado Livre e assina. E ele vai embora. É um chamado. Que o Mercado Livre chega, o vizinho, que alguém chega. Nos últimos tempos, eu vejo muito cristão fazer isso, eu não acho certo. Às vezes chega o testemunho de Jeová batendo na sua porta e você está em casa e você deixa ele lá bater na sua porta. Eu não faço isso. Eu desço, atendo, deixo ele falar. Depois que ele fala, eu digo: eu já sou cristão, eu sirvo a Deus, que Deus abençoe sua vida, mas eu atendo o chamado dele. É o mínimo que eu posso fazer. É uma questão de educação, é uma questão de integridade, de hombridade. Se eu estiver em casa, eu atendo, ainda que eu não concorde com o pensamento deles, com os ensinamentos deles, mas eu atendo. Não brigo, não falo nada, não discuto, não volto para correr, nada disso. Eu ouço e dou meu posicionamento. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus educado, é um Deus íntegro, é um Deus verdadeiro. E é um Deus que não merece ficar sem resposta. E o que você está fazendo com o chamado que o Senhor tem feito a você? Como você está respondendo? Ou se você está respondendo. O Senhor está te chamando para ser uma pessoa melhor. O Senhor está te chamando para ser um crente melhor, para servir melhor, para adorar melhor, para dar o seu melhor, para fazer a vontade dele. Ele está te chamando. E ele está batendo na porta do seu coração. E o que é que você está fazendo com isso? Você está respondendo? Ou você está sendo indiferente? Fazem como muitos fazem com o testemunho de Jeová, com alguém que vai pedir coisa na sua casa, que você olha lá de cima: ai, fulano, não vou não. Diga que eu não estou aqui não. Mas para Deus, você não pode fazer isso, porque Ele sabe. Ele está batendo na porta do seu coração. O que você vai fazer com o chamado do Senhor? Você vai incorporar o serviço, se dedicar mais, mudar, renunciar, se sacrificar? Ou você vai fingir que não é com você e vai deixar ele bater na porta do seu coração? Só bater. Você tem a oportunidade hoje, nessa noite, de mudar a história, de responder ao chamado do Senhor, viver melhor, servir melhor, adorar melhor, com responsabilidade, com sacrifício, imitando Ele, porque é um Deus que nos ama. Amém. Apesar das nossas imperfeições, Ele nos ama. Do jeito que nós estamos, ainda que estejamos fortes, Ele vai nos amar. Mas também, se estivermos fracos, Ele vai nos amar. Talvez Ele não aceite a condição que você está, mas Ele vai te amar, independente de qualquer coisa. E eu quero te convidar nessa noite para você ficar de pé e nós vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe, em nome de Jesus.